O segundo bloco, né? A gente vai continuar falando de serviço de autenticação. A gente viu rapidamente as características básicas do Radius e agora a gente vê como que o Radius funciona, tá? Como é que funciona um servidor de autenticação Radius, né? Quando um novo usuário tenta acessar, né, o recurso da rede, ele vai enviar uma mensagem de requisição de acesso ao servidor. Então ele manda lá, servidor, eu quero acessar determinada informação na sua rede. Então, se o servidor por acaso não responder, ele vai reenviar essa solicitação e, para evitar, né, falhas no processo de autenticação, você pode ter servidores Radius secundários, né, respondendo em forma de failover ou em forma de round robin. Vamos explicar para quem não sabe ainda o que é. Quando você tem um servidor trabalhando com failover, você tem basicamente o seguinte: um servidor primário que responde sempre às requisições, e se esse servidor por acaso tiver um problema e cair, o servidor secundário vai assumir o papel e vai começar a responder todas as requisições. Isso é diferente de round robin. Round robin, você tem os dois servidores respondendo de maneira alternada a essas requisições de acesso. Então, quando você quer ter uma maior disponibilidade no seu serviço de autenticação, você usa uma dessas duas técnicas. Tudo bem? Isso é comum? É muito comum. Por quê? Pensa só, se o seu usuário não conseguir se autenticar, ele não vai conseguir usar nada da sua rede. Então, isso é um serviço essencial para o funcionamento das redes de hoje. Redes de acesso. Então, pensa aí no seu escritório, se o seu servidor de autenticação por acaso estiver fora, você não consegue entrar no domínio, né? Você não consegue acessar os recursos lá da sua rede. Servidor de arquivo, você não consegue acessar servidor de sistema, seu servidor de correio eletrônico e assim sucessivamente. Resumindo, é o caos. Então, você precisa de uma solução de alta disponibilidade. Por causa disso, esse approach aí de você usar um servidor secundário, tanto com round robin quanto com failover, é bastante comum, tá? Continuando, depois que você mandou a solicitação, o servidor recebe aquilo ali e vai validar o cliente. Ele vai, né, verificar se o cliente está mandando a informação correta, isso é, se ele está provando quem ele realmente diz ser. Então, se ele não tem o segredo, ele não consegue entrar, a conexão vai ser descartada, né? O cliente, quando a gente está falando de cliente aqui, pessoal, é o cliente Radius, tá? Não é o usuário em si. Por isso você pode estar tendo uma confusão no slide aí. Ele está verificando o segredo compartilhado do cliente, tá? Para verificar se aquele cliente é realmente o cliente Radius dele. Tudo bem? Depois disso, se o cliente foi validado, aí sim ele vai consultar a base de dados lá no servidor Radius para saber se os dados de usuário estão corretos. Ok? Ele tem duas respostas. Se a condição não foi satisfeita, isso é, se o usuário digitou uma senha, né, um password incorreto, se ele não conseguiu provar que ele é ele mesmo, você vai ter um access reject, ou rejeição de acesso. Se ele provou quem diz ser, né, a condição foi satisfeita, o dado de usuário realmente existe, ele vai enviar o challenge e a conexão vai chegar ao seu fim, né? Conexão com o servidor de autenticação. A partir de estando autenticado, aí sim ele vai ter acesso liberado aos demais recursos da rede. Ok? Bom, até aí tudo bem. Só que, lembra quando eu comentei com vocês que você ter uma senha para cada coisa é complicado, é chato de decorar e é difícil? Pois é.
Imagina que você digita sua senha Radius para acessar a rede. Tudo bem? Legal, você teve acesso à rede. Só que agora você quer acessar um servidor de aplicação, né? Você quer acessar aquela aplicação que você usa no dia a dia para trabalhar. Então, você clica lá no servidor de autenticação e tenta entrar. Só que ele vai te pedir outra senha de novo, que não necessariamente é a mesma senha que você usou na autenticação Radius. Para você usar uma outra aplicação, mesma coisa. E assim sucessivamente. Então, para você realizar o seu trabalho na mesma rede, você poderia precisar de um número considerável de senhas. E aí surge o conceito de Single Sign-On, né? Single Sign-On é, você tem um servidor para garantir que você é você, e a partir daí você tem autenticação transparente nos demais serviços. Então, para relembrar, você imagina aí vendo o slide, ó, uma rede tem muitos usuários, serviços e dispositivos, e se você tiver cada um com seu sistema de autenticação, ó, maior complexidade, custo de administração mais alto, etc, etc. Então, a centralização de autenticação é o nosso amigo Single Sign-On, ok? Single Sign-On surgiu para que você não tivesse esse overhead de senhas. Então, Single Sign-On, você vai falar sempre em Kerberos, tá? Kerberos é um serviço de Single Sign-On que usa criptografia simétrica para se comunicar. Então, qual é o conceito de Single Sign-On, se cair na sua prova? O seu cliente vai se autenticar na rede apenas uma vez. Ele estando dentro da rede, o Kerberos vai fazer o meio de campo para que, quando você for acessar um determinado serviço, esse serviço saiba que você já está autenticado na rede e você não precisa digitar usuário e senha de novo. Ah, então você faz a autenticação uma só vez? Espera aí, para você, o usuário, você só vai precisar se identificar uma vez. Mas cada vez que você for acessar um serviço, o Kerberos vai entrar no meio de campo ali para você, para fazer essa autenticação sem que você perceba. Então, na verdade, a autenticação nos serviços que são separados continua ocorrendo, mas isso é transparente para você, tá? Isso você não vai perceber. Então, Kerberos foi inicialmente orientado para Unix, mas hoje é usado também na família Windows aí mais nova, Windows Server, né? Quando a gente for ver Active Directory, Active Directory usa Kerberos também, suporta Kerberos, tá? Para se comunicar. Então, como é que você faz a autenticação via Kerberos? Você faz uso de uma senha, mas aí você tem um detalhe importante, a senha em si não trafega pela rede, tá? A senha fica armazenada no servidor de Kerberos e na sua máquina, tá? Você conhece a senha e o servidor conhece a senha. Ele possui uma cópia criptografada lá. Então, o que vai trafegar é o que a gente chama de ticket, né? Você tem um ticket que trafega do servidor de autenticação para a sua máquina, e lá na sua máquina é que você vai fazer a comparação, para saber se está tudo certo. Então, quando você tem um domínio de autenticação Kerberos, né, você vai ter vários serviços, né, e vários usuários debaixo daquele domínio que podem acessar os recursos da rede. Os servidores Kerberos são compostos de dois servidores básicos, tá? Você tem o servidor que é chamado de KDC, que é o Kerberos Distribution Center, e dentro dele você tem duas partes separadas. Uma parte é o Authentication Server, que é o AS, e a outra parte é o Ticket Granting Server. Espera aí, como que isso funciona? Vamos lá, muita calma. Você tem vários serviços e vários usuários, e cada par
cliente de serviço vai usar uma chave com o servidor KDC. Tá legal? A chave do usuário vai ser gerada a partir de uma senha que o usuário conheça e você pode ter intercomunicação entre os domínios Kerberos. Tá? Como é que o Kerberos trabalha? Você tem 3 objetos de segurança básicos. Você tem um ticket, que é basicamente uma informação, digamos assim, do servidor, né, admitido pelo sistema para usar em determinado serviço. Então, eu me autentiquei no servidor Kerberos. Se eu quero usar o serviço de correio eletrônico, eu vou ter gerado um ticket para o serviço de correio eletrônico. Beleza? Um ticket para cada par, cliente e serviço. Então, se eu, Rodrigo, for acessar um outro serviço na rede, eu vou ter um outro ticket. Beleza? Você tem o Authenticator, que é um token comum enviado no começo da comunicação para provar para o cliente, né, para provar para o servidor que ele, cliente, é quem diz ser. E você tem a chave de sessão, que é a chave que vai ser usada para que o cliente se comunique com o servidor Kerberos, enquanto essa chave de sessão for válida. Beleza? Bom, como já comentei com vocês, para cada par cliente-serviço, você tem que ter uma chave para comunicar com aquele servidor, né? Essa chave e esse ticket possuem uma validade limitada, um tempo limitado, né? E ele vai ser usado até a expiração, né? Depois que expirou, um novo ticket, uma nova chave vai ter que ser gerada para que você possa ter acesso. Tudo bem? Então vamos lá. 3 fases básicas para que você tenha acesso Kerberos. Primeiro de tudo, você tem que provar que você é você. Então o que você vai fazer? Você contata primeiro o Authentication Server, tá? Você se autentica com o Authentication Server e recebe um ticket que é chamado de TGT para poder conversar com o outro servidor, o Ticket Granting Server. Então, acho que agora você entendeu por que tem 2 servidores. O primeiro serve para você, usuário, se autenticar, e depois que você está autenticado, o Ticket Granting Server vai ser o seu meio de campo com os serviços. Eu já estou autenticado e a partir desse momento eu vou conversar com o TGS para que o TGS me forneça os tickets para acesso aos serviços. Então, olha só, é exatamente o que o slide te diz aí, né? O ticket TGT serve para comunicação com o servidor TGS e acesso aos demais serviços. Uma vez autenticado, o usuário não precisa voltar ao Authentication Server. Ele vai conversar sempre com o Ticket Granting Server. Ok? Para quê? Para pedir o token, a chave e o ticket, para que ele possa conversar com o servidor de destino, o serviço que ele quer utilizar. Tá? Então, primeira fase, ele fez a autenticação, recebeu o ticket para conversar com o Ticket Granting Server e ali já está estabelecido com o Ticket Granting Server. Na fase 2, ele vai conversar com o Ticket Granting Server para solicitar acesso a um determinado serviço, né? Ele vai obter o ticket para conversar com aquele serviço que ele precisa e depois que ele já tem o ticket, ele vai finalmente fazer uso do serviço. Então, para você, usuário, está tudo lindo. Você vai se autenticar uma vez e o Kerberos vai fazer a fase 2 e 3 toda vez que você precisar ali. Ah, eu quero acessar um serviço novo. Tudo bem. Acessa tal serviço. O Kerberos já sabe que você está autenticado, vai enviar um ticket para que você possa ter acesso e vai enviar um ticket para o servidor para que o servidor saiba que você vai acessar. E aí, você vai funcionando. Legal, né? Já começou a melhorar a sua vida. Então, antes de terminar a parte de Kerberos e entrar em serviço de diretório,
Kerberos é bastante usado hoje. Principalmente o quê? No seu ambiente corporativo. O seu ambiente corporativo, você tem um conjunto de aplicações que são muito distintas entre elas. Tá? Algumas já trabalham com autenticação integrada. Por exemplo, se o seu ambiente de rede utiliza o Windows com o Active Directory como um serviço de diretório, você compra um servidor de correio, que é o servidor de correio da Microsoft, ele vai partilhar esses dados, de usuário e autenticação com ele. Mas, certamente, nem tudo na sua empresa vai ser do mesmo fabricante. Então, você vai ter as coisas conversando entre elas. Você sabe, por exemplo, você logou no seu domínio e você tem a senha, você logou no seu domínio Windows, tá? Só que você tem uma série de produtos não Windows lá. Você pode ter um sistema desenvolvido em casa em Delphi, você pode ter um outro sistema desenvolvido em .NET, um outro sistema desenvolvido em PHP, você pode ter uma base pequena que o usuário use lá em Access mesmo, você pode ter N serviços, um serviço de portal web, dependendo do serviço que você tem. Então, cada uma dessas coisas conversa uma língua diferente. Ela vai ter, ou pode ter, digamos assim, usuário e senha separado. Então, o que você vai ter? Você tem Kerberos e você pode utilizar o Single Sign-On com esse esquema de fornecimento de tickets para os servidores. Tá? É legal, mas qual é o problema disso? Você tem que ir de serviço em serviço, configurar o Kerberos. Primeiro, ele tem que suportar o uso de autenticação Kerberos, tá legal? E você tem que configurar para que ele utilize o serviço Kerberos, para que isso funcione 100%. Então você tem, para a comodidade do usuário, você tem uma pequena aumento na sua administração, você vai ter que ter um servidor Kerberos, vai ter que configurar Kerberos para que seus serviços possam usá-lo, mas, mesmo assim, vale a pena. Por quê? Porque o usuário não gosta muito de ter que decorar a senha demais. Isso aí facilita muito o acesso aos recursos da rede quando você usa um serviço de autenticação como o Kerberos. Sobre o serviço de autenticação é isso. Já no próximo bloco a gente começa com serviços de diretório, onde a gente vai ver X500, protocolo de comunicação LDAP e o Active Directory.